Muito obrigada por terem vindo. Alguns são já repetentes, já os conheço da semana passada, vêm maturar uma segunda vez. Ainda por cima que falo bastante. Outras são caras novas, algumas novas para mim, outras nem por isso, mas novas aqui neste contexto. Hoje trago-vos um diferente tema, também é masculino. Curiosamente não tenho previsto nenhuma apresentação feminina, mas isso caberá no próximo sábado a uma colega minha, a doutora Filomena Barata, que fará uma apresentação sobre a presença feminina nesta exposição, que é substancial, portanto vai colmatar a minha falha. Trago-vos uma figura que vou agora ter que levantar o braço algumas vezes porque não consigo chegar ali, então uma figura que está identificada como figura andípeda. Bom, o que é que isto quer dizer? É que temos dúvidas relativamente à sua identificação. O que é que ela representa? Tem sido, enfim, especulado sobre se será um gigante ou um tritão, com base na curvatura dos membros inferiores. Não lhe vou chamar pernas, indica, enfim, que pelo menos até à zona correspondente ao joelho teria pernas humanas, mas, enfim, o resto, aquela curvatura já é impossível de se compaginar com membros antropomórficos e, portanto, tudo indica que seria algo serpenteado. Exatamente o que não sabemos, na medida em que se perdeu, apesar de se conservarem dois pequenos enrolamentos que, tudo indica, pertencerem a esta figura, talvez como zonas finais destes membros inferiores. No entanto, daquilo que nos resta, há ali uma ponte que nos falta para podermos dizer que cabalmente pertencia a este membro ou àquele. Bom, seja como for, é uma figura peculiar, não temos outra dentro do género nesta exposição, nem que eu tenha conhecimento no país. No entanto, por este mundo fora, por onde se implantou a romanidade, há outras figuras que nos ajudam a estabelecer um paralelo. E assim sendo, vamos fazer aqui várias comparações, à semelhança daquilo que fizemos no nosso encontro anterior, e vamos ver o que é que se aproxima mais daquilo que nós aqui vemos, sendo que há uma nota de originalidade bastante assinalável nesta figura, que aliás é de uma concepção extraordinária, é de muito boa qualidade material, mas também de execução técnica. Esteticamente é uma figura de facto notável. Agora temos que ir passando, porque isto supostamente é dinâmico, mas depois traz-nos alguns problemas em termos técnicos. Este é um pormenor da cabeça. Uma cabeça onde nós vemos logo que tem as orelhas aguçadas. Enfim, é uma figura antropomórfica, mas não totalmente. Portanto, é tendencialmente antropomórfica. Estas orelhas não são claramente de um ser humano. Poderiam ser de um animal ungulado, por exemplo. Não sabemos exatamente de que natureza, mas já nos indica aqui para uma nota de hibridismo, logo ao nível da cabeça. Além disso, também os cabelos têm um tratamento que não é solto, não é de fio, é de madeixa bastante larga, pesada, densa. Faz lembrar, talvez, os tentáculos de um animal marinho. Bom, há de qualquer maneira a possibilidade de nós fazermos um paralelo com uma cabeça de um fauno. Esta está especificamente no Museu do Louvre, em França, e apresenta exatamente as orelhas aguçadas e os cabelos também com um tratamento muito próximo. Esta massa densa e
e a madeixa perfeitamente definida, mas sem os cabelos anotados. Portanto, há aqui uma comparação possível. Este rasgamento dos olhos, que acaba por ser com um olhar mais expressivo no caso nacional, porque tem a trepanação do globo ocular, para nós vermos em relevo esta simulação da íris do próprio olho. Na outra não tem, mas curiosamente há uma utilização estratégica do veio do material pétreo, desta pedra mármore, para simular exatamente esse olho. E há, obviamente, como todos sabemos, a possibilidade destas peças terem sido pintadas, nomeadamente a segunda, e, portanto, aquilo que lá falta em termos de relevo ter sido colmatado através de uma pintura policromática. Nós estamos muito habituados a ver as pinturas gregas e romanas com cores, mas, de facto, muitas delas teriam sido pintadas até com cores bastante vivas, fazendo fé nas investigações e, enfim, nas análises materiais que têm sido feitas em laboratório a várias peças que ainda conservam vestígios de camada cromática e nos indiciam e levam então a fazer as tais análises. Entretanto, ao nível inferior, há também a tal nota de hibridismo que há pouco referi e que se expressa através destas pernas anguiformes, portanto, fazem lembrar ou as pernas de um gigante em forma de serpentes, ou talvez de um tritão em forma de cauda de peixe, para além de umas membranas franjadas que são um bocadinho estranhas e que nos aparecem acima do nível correspondente ao joelho e que, enfim, faz lembrar as membranas que alguns tritões apresentam não só ao nível do membro inferior, mas também, por vezes, até no próprio torso. E aqui temos um exemplo de um tritão que está na Turquia, no Museu de Efesos, e que tem exatamente aquelas membranas que fazem lembrar, talvez, barbatanas. Enfim, não há peixe nenhum que tenha exatamente esta configuração de barbatanas, mas tudo isto é o terreno da fantasia e, portanto, toda a liberdade artística tem aqui a sua expressão máxima. Bom, estamos claramente perante uma figura heteromórfica, um palavrão que se opõe exatamente ao ortomórfico, ou seja, aquele que tem uma forma que existe na realidade, na natureza, e nada disto existe concretamente. Há partes que existem e é a partir do natural que se especula e que se recria para se criarem estes seres absolutamente fantásticos que vêm do anterior, da mitologia grega e depois da romana. Não sabemos exatamente em que época é que eles surgem, mas isto são figuras que não são apanágio da civilização grega nem da romana. Portanto, são, enfim, quase imagens arquetípicas que se perdem no tempo e que, enfim, pululam toda a imaginação humana, desde que o homem é homem. Portanto, esta mistura, esta hibridação do ser humano com outras formas da natureza, seja de que espécie for, até com minerais. Nós, de uma forma fantasiosa, nos podemos misturar e miscigenizar, quanto mais com outros animais. Bom, então, uma figura que não tem uma forma exatamente ortomórfica, constitui a tal exceção à regra dos animais, dos seres reais, e que, neste caso, bom, apesar da figura ter dimensões muito pequenas, representava, e sabemos-lo através das fontes literárias, representava uma figura que, idealmente, teria dimensões colossais. Portanto, era uma espécie de portento da natureza, ou da natureza imaginada. Daí que seja uma figura teratomórfica, ou teratos, portanto, em grego, monstruoso, e, de facto, os vários autores gregos e latinos
falam sempre destes animais, sejam eles gigantes ou tritões, como enfim, criaturas imensas e que inspiravam respeito e temor. Bom, e híbrido, para além de ser gigantesco, ele era também híbrido. Então seria um gigante ou um tritão? E aqui entramos exatamente nessa grande dúvida. Temos dois exemplos. Por aqui já começamos a ver quais é que são as parecenças e as dissemelhanças. No do centro, que representa um dorso de um gigante, que por acaso está identificado como sendo um tritão, nós vemos a prefiguração de umas asas nas costas. Bom, o nosso não tem, na exposição não conseguimos ver bem a tardós da peça, mas há fotografias que documentam exatamente as costas e não há qualquer vestígio, ao contrário da primeira peça que nós vimos na sessão anterior, que tem lá a zona de encaixe das duas grandes asas nas costas. Esta não tem, portanto tem as costas lisas. Portanto aqui há uma nota de diferença, desde logo. Depois outra, ao nível dos membros inferiores, naqueles enrolamentos conseguimos vislumbrar umas escamas. E, bom, escamas são comuns quer aos répteis, quer aos peixes. Portanto, também não é por aqui que nós esclarecemos a nossa dúvida. Estas são as grandes diferenças relativas ao nosso, porque o nosso não apresenta essas escamas. Agora, o outro não tem escamas, mas tem as tais batatangas, que já estabelecem aqui um paralelo. Bom, eu não vou ler isto tudo, obviamente, isto são notas para quem tiver tempo ir, enfim, lendo uma parte ou outra, mas é uma explicação muito abreviada do que seriam os gigantes. As tais figuras heteromórficas são teratomórficas, são monstruosas e são híbridas e resultam exatamente da conjugação dos humanos, da forma humana, e são exatamente humanos até à cintura, com serpentes. Bom, e essas serpentes muitas vezes até têm a cabeça do ofídeo representada. E se virmos do lado esquerdo já está muito fragmentado e não conseguimos ver bem os pormenores, mas ao centro conseguimos perfeitamente entender que há cabeças de ofídeos a terminarem, enfim, aqueles dois membros inferiores, uma para cada lado, e representa Tifon, que era um dos principais gigantes da mitologia, e, para além disso, atrás nas costas tem asas. Isto não é uma constante, podia haver variações. Havia gigantes que não tinham as pernas em forma de ofídeo e outros que até tinham em forma de ofídeo, mas não tinham asas. Portanto, há aqui variantes diferentes e essas variações têm muitas vezes correspondência com a evolução da própria figura ao longo do tempo, mas também podem ter com a própria criatividade do artista. E até da encomenda, porque nós não nos podemos esquecer que nestas épocas ninguém fazia arte pela arte. Tudo isto correspondia a encomendas, a necessidades e, portanto, o artista conformava-se. Hoje em dia há, enfim, uma maior liberdade, mas nestas épocas era complicado, porque, enfim, o artista era mais compreendido como um artesão do que propriamente como um artista. Bom, portanto, todas estas diferenças se explicam em termos cronológicos e em termos também da própria encomenda e da criatividade. Tudo isto forma, de facto, uma matéria bastante interessante para explicar as clivagens. Logo a seguir, enfim, primeiro temos esculturas, agora temos uma pintura, que é já num outro ambiente, já numa arte funerária, as outras não, e que representa um gigante com tudo aquilo a que tem direito na imaginação, que são as asas, ainda por cima aqui policromadas, uma tonalidade verde, e depois também a terminação dos membros inferiores em forma de ofídeos.
também eles verdes. Portanto, até aqui, na diferença cromática, nós podemos ver que há uma dupla natureza. Não é só em termos formais, é também em termos cromáticos. Ora, um dos principais temas tratados na iconografia dos gigantes é exatamente o momento em que os gigantes invadem o Olimpo, roubam os raios de Zeus e tentam fugir. Mas são combatidos pelas divindades todas do Olimpo e aí esse combate travado entre os deuses e os gigantes é geralmente designado por gigantomaquia. Bom, e é exatamente o que nós aqui vemos, que são cenas, ou melhor, partes, fragmentos de cenas de gigantomaquia. Uma delas nós não percebemos exatamente quais é que são os intervenientes, para além do gigante, mas sabemos que há ali uma figura feminina, poderá ser uma deusa qualquer, e mais uma masculina, um deus. Na outra, que é um camafeu, já é o próprio Zeus a cavalo, na sua biga, a combater dois gigantes. Portanto, os gigantes já pelo chão e Zeus cavalgando sobre eles e derrotando-os. Isto faz lembrar um bocadinho das representações, não, vai inspirar as representações cristãs dos combates entre o bem e o mal, portanto, com uma outra conotação, mas que na verdade já existia essa dimensão de luta entre o bem e o mal, de moralidade na mitologia. Porque não nos esqueçamos, o cristianismo é uma religião de origem oriental e que acaba por absorver, sai daquele caldo e não renega as suas origens. Absorve-as e depois transforma-as. Portanto, não é estranho que o cristianismo se vá fazer valer destas imagens. E se, por exemplo, virmos um São Jorge a combater um dragão, podemos perfeitamente perceber que a sua filiação está, por exemplo, no Belerofonte, a combater a quimera a cavalo no Pégaso. Ora, tudo isto é um ideário que acaba por inspirar as épocas e as religiões posteriores. Aqui temos outras situações de gigantomaquias. No friso de Pérgamo, que está no Pergamon Museum em Berlim, na Alemanha, portanto foi transportado, é um dos exemplos de arte fora do seu contexto, e que nos apresentam as duas tipologias de gigantes, uma com asas e a outra áptera. Portanto, ao centro encontramos um gigante com asas, ainda guarda alguns vestígios dos seus membros inferiores em forma de ofídio. O outro não tinha asas, percebemos perfeitamente que não as perdeu, simplesmente não estava representado com elas, mas tem a terminação dos seus membros claramente em forma de ofídio e escamado. Uma outra representação, também contudo, com as asas e com os membros inferiores anguiformes, e este, não há dúvida nenhuma, roubou os raios de Zeus. Ele está representado, na sua mão direita tem os raios de Zeus bem agarrados. Portanto, este tentou ter sucesso por alguns momentos, depois sabemos que na história eles foram combatidos e os raios de Zeus voltaram para quem de direito. Há aqui uma nota interessante que não é muito habitual nas representações dos gigantes, que é aquele saio franjado em tiras que aqui vemos e que remata o ventre e consegue resolver de alguma forma duas situações. Primeiro, a de tapar as partes mais complicadas de aparecer em termos de pudor e, por outro lado, remata também aquela sensação, enfim, um bocadinho desagradável da transformação
da parte humana na parte serpentiforme. Portanto, houve aqui um tratamento plástico que não é muito habitual, e verão nos outros gigantes que não é muito habitual vermos exatamente aquelas tiras em jeito de saio. Temos outros exemplos aqui, um denário, uma moeda em prata, e do outro lado um exemplo de glíptica, portanto, isto era um anel com uma pedra escavada, portanto, em baixo relevo. E nas duas, uma com mais pormenor do que outra, nós conseguimos perceber que estes gigantes têm exatamente as cabeças dos ofídeos bem delineadas. E, portanto, também não há dúvida. E o do centro também carrega na sua mão direita os raios de Zeus. O da esquerda, nós não percebemos exatamente o que é que ele tem, pode ser um escudo, podem ser os raios, enfim. Há ali uma certa indefinição que não nos permite aferir qual é o objeto que ele tem na mão. Aqui, uma vez mais, o combate de Zeus gigante. É um gigante que já se encontra prostrado no chão, como vimos há pouco, e Zeus cavalgando de forma heroica sobre este símbolo do ataque, da profanação do Olimpo. Enfim, são dois exemplares que aqui temos, ambos franceses, que já estão um bocadinho mal conservados, portanto têm bastantes lacunas, mas dá para perceber a forma de serpente da terminação dos seus corpos. A última é um fresco e provém de um mitreu. Um mitreu em Itália, um mitreu narino, que tem uma iconografia extraordinária que nós, enfim, já vimos mais detalhadamente a propósito da figura que foi objeto da nossa atenção na sessão anterior. E, apesar de muito mal conservado, nós conseguimos ali vislumbrar uma figura, enfim, no registro superior, que corresponde à imagem de Zeus, e outra no registro inferior com, enfim, umas espirais em baixo que corresponde exatamente à imagem de um gigante. E lá está a luta de Zeus contra o gigante para recuperar os seus raios. E o que é que isto significa num contexto mitraico? Muito claramente é a salvaguarda da luz. Portanto, o raio representa a luz, representa a centelha, e portanto isto no mitreu faz todo o sentido. Agora, muito mais claro, são dois exemplares de dimensão muito reduzida, até mais reduzida do que a nossa figura em análise, e têm muito bem delineadas as cabeças destes ofídeos. Uma nota muito especial para o central, que tem uma crista. E isto corresponde não a uma serpente normal, não a uma cobra qualquer, mas a um drácon. Ou seja, é o prenúncio do dragão medieval. É aqui que o dragão vai colher. E é exatamente uma figura destas que é descrita, mas com asas, por Claudiano no rapto de Perséfone. E, portanto, quando ele diz que depois a mãe de Perséfone vai procurar a sua filha por todos os cantos do mundo, no seu carro puxado por dracones. E lá está. Às vezes, as traduções não são muito fidedignas. E nós tanto vemos traduzido consoante o tradutor como dragões, ou como serpentes, ou como ofídeos, enfim. Aqui é preciso ir à origem da palavra. Precisamos de ir ou ao grego ou ao latim, consoante a fonte original, e vermos exatamente o que é que o autor pretendeu dizer. Ora, pela descrição de Claudiano, é uma figura assim, com uma crista. E, portanto, já é uma figura também ela fantasiosa. Já não estamos a falar de um ofídio qualquer. Além disso, parece entrever ali, no tronco daquele gigante, um rosto. Portanto, já há ali mais uma nota
de fantasia. Portanto, não é aquele gigante normal que vimos até agora e que veremos depois. Portanto, há aqui duas notas de ênfase dado ao caráter extraordinário, mitológico desta imagem. E é uma imagem que está na Suíça, foi retirada das ruínas de Augusta Raurica. Logo a seguir, é um exemplar que está na Califórnia, não se sabe muito bem de onde é que proveio, e é um gigante igualmente áptero e que também tem umas cabeças ameaçadoras, estas com as fauces abertas e uns dentes imensos. Portanto, outra nota extraordinária, no caso que nos apela para o caráter agressivo daquelas figuras. Portanto, já não é só o gigante, que é portentoso, são também os seus membros inferiores que também ameaçam. Portanto, há aqui uma dupla agressividade desta figura. Só que aquela não tem crista, aquele ofídio não tem crista, portanto já é um ofídio mais aproximado do real, mas mesmo assim francamente ameaçador. Outros exemplos de gigantes, um que está em Istambul, contextualizado numa gigantomaquia, neste caso está a ser combatido diretamente pela deusa Atena, que, como sabemos, tinha na sua égide, ou por vezes até na couraça, a cabeça da Medusa. E a cabeça da Medusa era coroada, em vez de cabelos, tinha ofídios. Portanto, há aqui uma dupla luta de ofídio contra ofídio. E aqui vê-se muito bem o trabalho das escamas daqueles ofídios e as cabeças que se percebem perfeitamente muito bem trabalhadas dessas serpentes. No outro lado, e claramente ápteros, aliás, aquele mostra-nos as costas para nós não termos dúvidas de que ele não teve asas. No outro, é um exemplo mais próximo de nós, de Madrid, e que, enfim, não é de Madrid, está neste momento em Madrid, e que durante vários anos esteve identificado como sendo um tritão. Mas depois percebeu-se porque, prosseguindo as escavações, havia uma imagem de Apolo, ou identificada como Apolo, mesmo ali na zona onde este fragmento foi descoberto. E então percebeu-se que se tratava de uma gigantomaquia e, portanto, não há, enfim, nenhum relato conhecido, não quer dizer que não tenha havido, mas não terá chegado aos nossos dias, ou pelo menos até agora ainda não foi revelado, qualquer descrição que nos diga que houve uma oposição entre um Tritão e Apolo. Portanto, tudo indica que seja de facto uma gigantomaquia com Apolo. E quase a terminar esta possibilidade de se tratar de um gigante, ainda há dois mosaicos bastante mais tardios, um do século II, outro já do século IV, e que representam em diferentes contextos vários gigantes. Bom, um deles, curiosamente, eleva um medalhão com o busto de Minerva. Ora, há pouco tínhamos visto que Minerva foi uma das deusas que combateram os gigantes no ataque ao Olimpo e na tentativa de roubo dos raios de Zeus, e aqui, no fundo, é o gigante como um Atlante, mas os Atlantes normalmente não tinham estas terminações de membros inferiores em ofídios, mas ele, pela posição e pela função que assume, faz lembrar um gigante Atlante a suportar, no fundo, um escudo com a imagem da deusa que o combateu. Portanto, há aqui uma derrota bastante assumida. Cá está, uma vez mais, o caráter exemplar, moral destas representações. No outro lado é Hércules, que
combate os gigantes e eles estão perfeitamente prostrados em atitudes contorcidas, a tentarem libertar-se das flechas com que foram atingidos pelo herói. Bom, exatamente com estes terminamos e temos uma outra possibilidade. Identificação daquela imagem como sendo um tritão. Bom, os tritões, enfim, eram figuras igualmente fantasiosas, não tiveram, como dizia há pouco, nenhum episódio conhecido de luta contra, enfim, tentativa de assalto de poder ou de roubo, do que fosse, relativamente às divindades, e, portanto, normalmente não estão representados enfim, nem sei como chamaria, se com os gigantes é gigantomaquia, com tritões, nem sei muito bem o que poderia ser. Portanto, não há essas situações. Ora, aqui no nosso caso português, nós também não temos indícios de ter havido algum confronto entre esta figura e outras. Há, de facto, outras figuras que foram encontradas naquele contexto arqueológico, mas nenhuma delas indica, quer por expressão corporal, quer por contexto, que estivesse em oposição franca a esta figura. Portanto, enfim, aqui já temos uma certa proximidade. Bom, Tritão, na sua origem grega, era só um. No entanto, na época helenística, nós assistimos a um fenómeno de multiplicação de figuras que eram únicas. Multiplicação que começa talvez na arte, por uma procura de um equilíbrio assente num princípio da simetria e, portanto, começam por ser dois. É apresentado, imaginemos, Pan e depois com um elemento interposto, que pode ser um vaso, pode ser um animal qualquer, e depois, para haver ali um equilíbrio muito ao gosto helenista, faz-se quase em espelho e em simetria um outro pano. Até aqui que começa no helenismo esta multiplicação das figuras. Eros é um dos casos, e então degeneram os tais erotes, que depois entram também para a literatura e, enfim, os vários autores já se referem a eles como sendo até entidades que, ainda que referenciadas naquele Deus, no fundo quase que se autonomizam e até têm tutelas diferentes. Ora, é isso que acontece também com os tritões. Portanto, começamos com uma única figura, que é claramente ligada ao meio aquático, por oposição aos gigantes que eram do meio claramente terrestre. Estes apresentam então uma adaptação física a esse meio líquido. E então como é que ele nos aparece no início? E aqui ainda estamos, enfim, num registro muito anterior ao helenismo, e naquele prato pintado nós vemos uma figura masculina, barbada e com uma cauda de peixe. Portanto, há, tal como havia no caso dos gigantes, um antropomorfismo até à cintura, agora há uma diferença relativamente aos gigantes, que é uma adaptação para locomoção ao meio aquático. E, portanto, é a cauda de peixe que se junta à figura humana. Bom, outra nota interessante que acontece no helenismo, que é o desdobramento da cauda. Se no início nós vemos as representações de Tritão com uma cauda única, a partir daí nós já vamos encontrar o Tritão com duas caudas. Portanto, cada perna acaba por dar origem a uma cauda diferente. Ora, eles eram muito referenciados noutras figuras do meio terrestre, nomeadamente os centauros, Pan e os faunos. E já vamos ver alguns casos em que, de facto, há aqui uma proximidade tão grande que até parece que eles são os homólogos aquáticos daquelas figuras terrestres. Bom, e temos um dos casos mais reculados de tritões na escultura,
é este, que está num pormenor. Vemos o trono de Potamon lá embaixo, na sua versão completa, e depois, mais acima, ampliado um pormenor que corresponde a esta zona de apoio dos pés, e no interior das duas pernas desse tamborete vamos encontrar esta figura. É claramente um tritão, com uma cauda espiralada e com a terminação em duas barbatanas, também elas em espiral. Ora, isto, enfim, é um trono um bocadinho retórico. Potamon não foi nenhum soberano, foi um orador que, pela sua importância política, conseguiu de facto fazer uma ação diplomática de tal ordem importante que teve dos seus concidadãos as honrarias máximas e ergueram este monumento. Portanto, não era um trono para ser usado, era de facto um monumento representativo de um reconhecimento para com uma figura que tinha tido uma importância sobremaneira grande nas ações diplomáticas com os romanos. Portanto, há aqui este trono e, enfim, apesar de ser um trono simbólico e não exatamente ligado a uma realeza, vemos que há a associação de poderes. E, portanto, é uma figura que se entendeu que era adequada a um contexto de poder e de reconhecimento público e cívico. Agora, vemos alguns, enfim, tritões um bocadinho estropiados, já foram privados dos seus membros inferiores, portanto, o mesmo que aconteceu exatamente com o nosso exemplar, e as características barbatanas no baixo ventre, portanto, a cobrirem uma boa parte das pernas, exatamente para resolverem aquele caso que nós já tínhamos visto há pouco, de um gigante que, não sendo habitual na iconografia dos gigantes, vem resolver, tal como aqui vem resolver, o tal incómodo, enfim, em termos de pudor, mas também aquela conjugação estranha, que é assim um bocadinho grotesca, das pernas que já não são humanas e do tronco que ainda é humano. Portanto, esta transição é feita de forma púdica e plasticamente aprazível através de uma sensação de saia folhada. Outros dois exemplos, estes nem têm vestígios alguns dos seus membros inferiores, mas conservam ao longo do tronco aquelas barbatanas. Portanto, nós vemos, são dois exemplos que estão nos museus capitulinos e que têm aqui, como se vê, estas franjinhas que seriam barbatanas ou guelras, não sei, a este nível corporal podemos também especular se não seriam as duas coisas. No nosso caso, não temos isso. Isto é uma variante que não é muito comum, mas, lá está, a criatividade permitia que estas figuras, não sendo reais, pudessem ser elucubradas das mais diversas maneiras. Aqui temos um exemplo não muito habitual, apesar de não ser exclusivo da arte grega, nós também vamos encontrar alguns exemplares na arte romana e, curiosamente, na mais tardia, e é Rhodo, ou seja, a irmã de Tritão. Não é muito conhecida, mas, de facto, há alguns autores que se referem a uma irmã de Tritão, de nome Rhodo. Portanto, é isto que aqui nos aparece, uma figura feminina, antropomórfica até à cintura, e depois, a partir daí, com os membros inferiores espiralados e a transportar um remo. Isto é um dos possíveis atributos destas figuras. Já vamos ver outros. Para além do remo, há também a torritela, que é uma espécie de búzio marinho mais desenvolvido, mais comprido. Há também o vexillum, ou os
estandarte, enfim, há vários outros, os golfinhos, peixes, enfim, há vários atributos, todos eles ligados ao meio aquático. Outros exemplos de rode, aquilo que se chama um mosaico de seixos ou people mosaic, ao centro, e do lado direito, lá está, um mosaico já tardio, mas que, e isto é bastante interessante nós termos em mente que no século I e no século II depois de Cristo assistiu-se a uma espécie de revivalismo da época helenística. E, portanto, é natural nós encontrarmos algumas figuras e até soluções iconográficas que já não estavam em uso há bastantes séculos. Há exatamente um neoclassicismo que se vive na própria antiguidade. Podemos passar? Bom, eu não resisto. Vou falar um pouco das sereias, porque muitas vezes aquelas figuras femininas são confundidas com elas. Bom, aqui, é claro, nós já temos o terreno da especulação completamente livre à nossa frente e a confusão ainda é maior. O que é um tritão e o que é uma sereia? Então vamos tentar ver. Na Grécia, especificamente no período arcaico, estas figuras tinham uma representação muito inequívoca. Hoje em dia diríamos, bom, mas isto corresponde à representação das árpias ou arpias. Enfim, nunca sei muito bem como é que é de referir. Há quem diga de uma maneira, há quem diga de outra, mas fica a referência e realmente é isso. São corpos de aves com cabeças humanas. E tanto podiam ser masculinas como femininas. Mas claramente há aqui a nota de a ave não ser uma ave qualquer, é uma ave de rapina. Porque as sereias, enfim, não tinham muito boa fama e vários autores, enfim, até enfatizaram a sua perfidez e, portanto, é claro, não podia ser uma ave teofânica, tinha que ser uma ave de rapina, uma ave que atacasse, que fosse agressiva de alguma forma. Porque normalmente este tipo de hibridações não é casual. Quando juntamos a forma humana com outra, de outra espécie, há aqui a tal noção de moral muito presente. E, portanto, o que é que vamos juntar? O que é que queremos fazer? Qual é a mensagem que queremos transmitir? É de uma figura diáfana, então será uma ave teofânica, granívora, obviamente, não vai ser uma ave carnívora. Está aqui a simbologia dos animais que é muito anterior aos bestiários medievais. Os medievalistas adoram dizer que, por influência do cristianismo, a simbologia dos animais passou a ser enfatizada, mas na verdade nós já vamos, por exemplo, ver em Aristóteles ou enfim, noutros filósofos do próprio meio animal que nos indicam que os animais já eram reconhecidos pelas suas características inatas e depois, obviamente, eram enfatizadas consoante a simbologia que os seres humanos lhes atribuíam. E, portanto, aqui é muito claro o que nós queremos transmitir, a mensagem que nós queremos transmitir, plasticamente traduz-se através destas hibridações todas e das conotações que os animais têm. E, portanto, enfim, avançando, as sereias tinham uma parte muito significativa que era, no período arcaico, era quase totalidade do corpo, à exceção da cabeça, que era de alta rapina. Depois há uma evolução no sentido da sua humanização. E no período clássico e no helenístico já vamos assistir, quer na Grécia, quer depois em Roma, a uma figuração que privilegia a parte antropomórfica. E, portanto, vai descendo, vai ocupando, vai se humanizando e até à cintura ficam mulheres cada vez mais bonitas e só mulheres. Portanto, só na época arcaica que nós encontramos sereias barbadas e depois, claro, na época medieval, mas na antiguidade é só na época arcaica.
e elas cada vez são mais belas. E aqui notamos que há também uma evolução no sentido das sereias. Ou seja, elas deixam de ser apenas tentadoras auditivas, como os vários autores as descrevem, que elas tinham belos cantos que encantavam, depois levavam os marinheiros à desgraça. Portanto, deixam de ser apenas as da bela voz, que não precisavam de encantar pelos olhos, pelos seus atributos físicos, para passarem a ser tentadoras visuais. Ou seja, a voz já quase não interessa. A voz, o tal canto da sereia, só se mantém ao nível do provérbio, do ditado. Porque, efetivamente, na arte, nós assistimos a uma mudança de mentalidades que se vê exatamente através da mudança da forma. Portanto, aí a forma feminina é claramente privilegiada. Ora, no cristianismo primitivo, aí, às vezes, até nós vamos assistir, e em vários túmulos já claramente cristãos, vamos assistir até à totalidade da forma humana. Portanto, é mesmo a tentação visual. Vamos passar. Ora, em que altura é que há a mudança para a sereia que nós conhecemos através da Pequena Sereia do Hans Christian Andersen? Em que altura é que isso muda? Em que altura é que há uma confusão com os tritões? Claramente com a irmã de Tritão, com o Rode. Ora, andamos à procura disto e vamos encontrar os primeiros indícios no século VI. Portanto, já numa tardo-romanidade, uma tardíssima romanidade, já ali assim com um cristianismo completamente implantado e a deixar as suas marcas nas formas. E, portanto, já se perde o sentido, já nem se percebe porque é que as sereias se atuavam no mar e se atuavam junto dos marinheiros, em ilhas longínquas, para lá das colunas de Hércules, porque é que elas tinham, então, uma parte aviforme. Tudo isso já se tinha perdido. E então, bom, se elas atuavam no mar, pois com certeza deviam era ser aparentadas dos peixes. Bom, e quem era o pai delas? Isto também é muito importante. Se na antiguidade não era nada importante que na mitologia uma criatura que tivesse dado à luz outra não tivesse qualquer marca genética no seu filho, pois então, na época seguinte, portanto, em plena época medieval, apesar de não se perceber nada de genética, percebia-se que aqui havia qualquer coisa de errado. E, portanto, o simbolismo já era noutro sentido. Já não era no sentido quase meramente casual de, por acaso, este é filho daquele, e a única coisa que interessa aqui enfatizar é o simbolismo do animal que aqui se junta e se misceniza com a forma humana. Aqui o que interessa é, não. Então, és filho daquele, tens que ter alguma referência genética, pelo menos manifestada ao nível físico, com o teu pai ou a tua mãe. Então cá está, o pai das sereias sendo Aqueloo, uma figura que era claramente aparentada em termos formais com o Tritão, também humano até à cintura, e peixe a partir daí. Então, claro, são filhas dele, mas então também serão muito parecidas com ele. Aliás, já havia para aí umas rodes que andavam pelos mares e que também tinham essa forma, porque não as sereias também. E vamos assistir aqui neste pequeno esquema a essa evolução. Portanto, passamos de uma sereia ave masculina, até tinha barba, completamente dominada pela forma da ave de rapina, para uma sereia que é, este é o único mosaico até agora encontrado em território português que tem sereias, apenas uma de entre as três que lá estão e que tentam Ulisses na sua travessia pelo mar. Não se vê muito bem, a reprodução está a preto e branco, mas podem acreditar, não estou a mentir, ela é humana até à cintura e aviforme daí para baixo. Uma outra, mesmo na nossa vizinha Espanha, uma outra bastante tardia, e lá está, do século VI já, e que nós nem percebemos muito bem o que aquilo é.
Portanto, pode parecer um pássaro quase inofensivo, apesar de ser tremendamente feio, tem uma cabeça que não leva a ninguém, mas tem um corpo que nós não percebemos. É uma sereia de transição, claramente. Ela está entre a ave e o peixe. Ela não tem patinhas, portanto, como esta. E percebemos, bom, ela não vai pousar. Então, se não vai pousar, como é que ela se desloca? Então, aquilo há de ser, com certeza, já o pronúncio da cauda de peixe, mas que, enfim, lhe vai até ao pescoço, que ela praticamente não tem. Mas, bom, é extraordinariamente interessante, apesar de plasticamente não ser uma pérola, mas é muito importante, é um documento importantíssimo nesta transição formal. E logo a seguir já, uma sereia-peixe claramente assumida, com a sua cauda dupla, inspirada numa rode helenística. E então será um tritão. Se não é gigante, será um tritão. Vamos lá ver. Este é um parente do outro que nós vimos logo no início, é também da Turquia, tem um pouco menos de tronco do que o outro tinha, mas tem a tal nota importante das membranas quase barbatanas a cobrirem-lhe as pernas. E nenhuma escama. Portanto, se os gigantes têm escamas, estes não têm. Bom, e nós conseguimos ver exatamente essas franjas trilobadas aqui. No outro lado, também na Turquia, lá temos um outro que ainda conserva aquela espiral da cauda de peixe. E vários outros exemplos, não vou maçar demasiado, mas deixo a nota de que lá estamos, século I e século II, a assistir a um revivalismo da estética helenística do tritão e da rode com a dupla cauda. Portanto, neste correr de séculos entre o século IV e antes de Cristo e o século II, século I, II depois de Cristo, nós vemos a cauda única. Mas aqui, século I e século II, recupera-se a cauda dupla. E esta nossa figura, a ser um tritão, então filia-se nestes modelos. Ela está datada do século III. Não é impossível que o seja. Não estou a dizer que não seja. Apesar de já não ser a forma comum, esta cauda dupla já não ser a forma comum no século III, é possível. Porque vamos encontrar um exemplar em Inglaterra do século IV e que tem cauda dupla. Portanto, há aqui, enfim, uma memória que nunca se perde totalmente. Mais exemplos, e lá está, aquilo de que eu falava, no século IV vamos encontrar em Inglaterra um tritão já não muito habitual nesta época. Portanto, não é de facto impossível que este nosso a ser tritão seja de facto do século III. Então, se é de facto um tritão como tudo indica, será que lhe podemos adjudicar alguns destes elementos que foram encontrados na mesma escavação, no mesmo local? É possível. Não sei se todos eles, mas alguns. Porque já vimos ali alguns exemplos onde o remo é um atributo clássico do tritão. Será esta mão com este fragmento fusiforme uma parte, a terminação talvez do remo? Talvez, não sei. Mas claramente neste remo há aqui um corte que nos dá a entender que este espigão, ou a continuação dele, poderia ali encaixar. Poderia haver aqui uma relação entre estes dois elementos e talvez entre os elementos e aquela figura. Do outro lado, aquela mão, isto é um bocadinho ousadia minha, tem sido sempre dada como sendo uma mão feminina. Ela segura uma concha, não é impossível que seja feminina e que não tenha relação direta com esta figura. Mas até podia ter. Se calhar não é feminina, não sei. São dúvidas que para aqui trago. Mas mesmo que não seja desta figura, seria de uma figura que estava em relação com esta.
E mais abaixo, estes sim têm sido classicamente relacionados com esta figura e são dois elementos que correspondem a terminações que podiam ser perfeitamente as terminações dos membros inferiores deste ser híbrido. Bom, e aqui vemos outras possibilidades de outros atributos, também próprios dos tritões, mas não só. Eu falava há pouco daquela contaminação iconográfica com outras figuras do meio terrestre, nomeadamente os centauros, o Pan, os faunos, e essas figuras geralmente acompanham Baco, Dionísio, nos seus cortejos. E, portanto, estão num ambiente de euforia, de transe, de música, de alegria, e tocam muitas vezes vários instrumentos. É o que nós encontramos aqui, essa tal referenciação, essa tal contaminação iconográfica neste caso até poderia ser um centauro, com este tritão que vem a tocar uma pandeireta. Do outro lado, o sátiro Marcias, na sua disputa com Apolo para ver quem é que tocava melhor, perdeu o sátiro, claro, ganhou o Deus, e lá está ele a tocar flauta, e tem as orelhas também aguçadas, tal como o nosso. Portanto, há aqui vários elementos que são referenciados em figuras terrestres. Outro elemento, que é o pédulo, ou seja, o cajado, e este tritão, absolutamente enamorado daquela nereida, que se passeia alegremente na cauda dele, e uma cauda única, e aqui já estamos no século III e na Tunísia, e que transporta, tal como se fosse Pan ou um fauno, esse elemento, esse cajado. O que é que o cajado faz no mar? Absolutamente nada. Portanto, isso não há, quer dizer, não percebo o que é que um cajado possa fazer na mão de um tritão. Mas é verdade, eles aparecem muitas vezes a ser representados pura e simplesmente por referenciação com os seus homólogos terrestres. E mais uma ousadia. Uma relação com Afrodite Citereia, ou Vênus marinha. Muitas vezes acontecia os tritões acompanharem esta divindade que nasceu no mar. Nasceu numa concha, por vezes até não é o que está aqui representado, mas noutros mosaicos está. A deusa nasce numa vieira, numa concha de vieira, e é suportada por dois tritões, ou por dois centauros marinhos, que não são mais do que uma variante do próprio tritão. E cá temos um tritão com uma cauda dupla, correspondendo às duas pernas, e que suporta não exatamente a divindade, mas um puto. Do outro lado, um mosaico absolutamente extraordinário de Inglaterra. Inglaterra tem estas preciosidades, tem uns mosaicos únicos, graficamente inconfundíveis, e que representa a Vênus e um tritão com uma cauda única. A Vênus, enfim, a deixar cair o seu espelho, com uma flor na mão, e, portanto, lá está a reiterar esta relação entre as duas figuras. E aqui, enfim, com outra estética, com outro apuramento naturalista, a própria Vênus a nascer da concha e transportada por dois ictiocentauros, ou centauros marinhos. Do outro lado, exatamente a mesma coisa, mas com outra variante, que é uma barbatana. E, já agora, refiro a propósito deste ictiocentauro que tem a barbatana, não resisto a ler eu tive que traduzir, porque eu tenho a viagem dos argonautas do Apolónio de Rhodes em espanhol, e não vinha aqui ler espanhol, até porque me sentiria extraordinariamente envergonhada, então traduzi. E diz Apolónio de Rhodes, no canto 4 da viagem dos argonautas, o seguinte acerca do Tritão. O deus Tritão emergiu das profundezas do lago e mostrou o seu aspecto. O corpo
desde o alto da cabeça, passando pelas costas e pelos flancos, até ao ventre, mostrava um aspecto austero, semelhante aos imortais. Já da cintura para baixo, estendia de um e outro lado a cauda dupla de um enorme monstro marinho. Sulcava a superfície da água com as suas aletas de espinhas curvas semelhantes a crescentes lunares. E é isso que aqui está. Estas espinhas duplas que se enquadram perfeitamente nesta descrição de Apolónio de Rhodes. Bom, e claro, também a propósito deste tritão, Apolónio diz que, enfim, os argonautas, vendo-se em inúmeras dificuldades e desejando regressar sãos e salvos às suas casas, sacrificaram um cordeiro e ofereceram-no a esta divindade híbrida. E descrevem-o: divindade que te mostraste nos confins deste lago, chama-te Tritão, prodígio marinho, Forcis, Onareu. Tem piedade de nós e concede-nos um final feliz à nossa viagem, permitindo-nos que regressemos aos nossos lares. Portanto, há aqui algo de bastante interessante em que nos demonstra que esta variante entrou para a própria literatura. Aqui, por que não, relacionarmos duas figuras que foram encontradas no mesmo contexto arqueológico, mesmo ao lado uma da outra. Ora, se sabíamos que isto era, enfim, um contexto de um ninfeu ligado a águas, por que não relacioná-las? Se elas, quer na museística, quer na escultura, por vezes surgem relacionadas. Por que não relacioná-las também aqui? Esta é a nossa, está exatamente ali ao lado da figura original e mostra-nos, enfim, bastantes lacunas. A própria cabeça destacou-se do corpo e, entretanto, foi reintegrada. Não sabemos rigorosamente o que é que representava, mas é muito possível que efetivamente representasse a tal Afrodite Citereia ou Vênus Marinha, ou então num modelo que foi bastante divulgado nesta época, que é a Sandalbinder, ou seja, a Afrodite que calça a sua sandália. E há um modelo muito, muito próximo que se conserva no Metropolitan Museum of Art, que é aquela logo a segunda e que tem exatamente a mesma posição. E é muito interessante compararmos a que está nos Estados Unidos, perdeu a cabeça, sem segundas intenções, obviamente, a nossa ainda mantém, mas a posição do corpo é muito, muito semelhante. E depois há outras, enfim, e uma que se mantém inteira por ser metal, teve mais resistência, e mais pequena, portanto, também resistiu melhor e que está integral e percebemos o que é que ela está a fazer. Lá está ela a calçar a sua sandália. E vou-vos deixar, já me alonguei um pouco, mas também comecei mais tarde. Se tiverem alguma dúvida, como da outra vez ficou combinado, podem me escrever e eu responderei na medida das minhas capacidades e parcos conhecimentos. Muito obrigada.